Rapaziada, vídeo de última hora aqui no canal, tô aqui no estádio Francisco Noveleto Neto, no Paço da Areia, estádio do Zequinha, porque aqui o Internacional protagonizou um dos maiores vexames da gestão Barcelos, o rebaixamento da categoria Sub-20 para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro da categoria. Eu quero falar sobre isso e também sobre a contratação de Alan Rodrigues. Um vídeo de última hora sobre essas duas grandes notícias do dia. Eu sei que tem jogo daqui a pouco, mas eu quero trazer essas informações e alguns detalhes importantes do que eu vi desse jogo aqui, um péssimo jogo do Sub-20 do Inter, que mais do que mereceu acabar rebaixado para a segunda divisão do Brasileirão Sub-20. Vamos ver se vai ter algum tipo de mudança por parte da CBF, é o que todos estão aguardando, então tem a chance de não cair, mas a campanha foi de rebaixado e terminou aqui o Brasileiro Sub-20. Eu quero falar também, então, do Alan Rodrigues, que está muito próximo de ser anunciado como reforço do Inter, e essa é a tendência já das próximas horas, e ele confirmou que será jogador do Internacional, tá? Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de kto.bet.br. Faz teu registro, vai dar uma olhada nas odds. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado que tem o meu link lá na KTO, entra nesse link e vai dar uma brincada, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Eu quero começar falando sobre o rebaixamento no Sub-20. O Inter perdeu para o Santos aqui no estádio Francisco Noveleto Neto, no Paço da Areia, estádio do Zequinha. O jogo não foi em Alvorada, né, no CT Morada dos Quero-Queros, e o Inter está rebaixado na categoria Sub-20 para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, algo que a gente já vinha alertando há muitos vídeos atrás, há muitas semanas atrás, que estava próximo de acontecer por conta de uma campanha pífia do Sub-20 do Inter, treinado pelo Renan Brito, ex-goleiro do Internacional, que tem como os principais destaques jogadores que estão hoje do elenco profissional do Inter lá em Santos, para o jogo também contra o Santos pelo Brasileirão, o atacante Raikkonen, o volante Luiz Otávio, até quem sabe o Gustavo Prado, que em relação ao Luiz Otávio e o Raikkonen está mais já integrado aos profissionais do Inter. Esses três jogadores não foram liberados, estão com a delegação para esse jogo de 9h30 lá na Vila Belmiro em Santos, e o time que jogou hoje aqui protagonizou um vexame, principalmente pelo primeiro tempo, não viu a cor da bola, tomou 2-0 do Santos no primeiro tempo, até parecia que ia ensaiando algo mais interessante, mas não aconteceu, tomou 2-0 do Santos no primeiro tempo. Na segunda etapa entrou bem melhor, o Inter teve trocas, é verdade, seu grande destaque da base, o Iago Noal, teve uma lesão no primeiro tempo, teve que sair, mas ainda assim o Inter ensaiou essa pressão em cima do Santos, com muitas bolas alçadas na área, foi descontando, é verdade, fez 2-1 de pênalti com o Christian, teve a chance de fazer em algumas oportunidades o empate, teve um gol perdido quase que na pequena área pelo zagueiro do Internacional, vem o 3-1 do Santos, tem um pênalti não marcado para o Inter, essa é a verdade, o Inter ainda consegue descontar de cabeça, ficar 3-2, tem um pênalti não marcado para o Inter, um pênalti claríssimo dentro da área, que o árbitro deu a falta fora da área, mas ficou claro que o árbitro teve medo de marcar o pênalti, porque ele já tinha dado um pênalti para o Inter. E aí o Santos, numa jogada que assim parecia de rachão, fez o quarto gol, sacramentou a vitória por 4-2. O Grêmio até perdeu para o Vasco por 1-0 lá no Rio de Janeiro. Seria um resultado importante, o Inter teria só, entre aspas, vencer o Santos. E aí o Grêmio que acabaria rebaixado, só que o Inter não fez o seu papel, não fez o seu dever de casa, perdeu aqui em Porto Alegre para o Santos e está rebaixado então para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro Sub-20, tá? Vamos lá, pode mudar? Pode, mas assim, a campanha de campo é uma só. O Inter fez uma campanha de rebaixado e fez por onde para ser rebaixado. Eu já falei que eu sou contra tu mudar regulamento do campeonato com o campeonato ou em andamento ou depois do campeonato já definido e já decidido. Isso tem que ser feito antes do campeonato. Mas a gente sabe como é a CBF, existiu uma pressão muito grande do Grêmio, do Atlético Mineiro, o Inter entrou nessa pressão também para que acabasse com o rebaixamento dentro da categoria Sub-20, do Campeonato Brasileiro Sub-20. Existe uma possibilidade dessa semana ainda a CBF confirmar isso e acabar de fato com o rebaixamento no Sub-20, aí o Inter não precisaria jogar ano que vem a segunda divisão, seria um campeonato maior, agregariam os 3 times que subiram da segunda divisão do Brasileirão Sub-20, faria um grande campeonato com 40 equipes, mas vamos lá, mesmo que isso aconteça e o Inter não seja rebaixado, no campo foi rebaixado por um trabalho pífio das suas categorias de base, isso entra assim na conta da gestão do presidente Barcelos, e antes que me perguntem, mas e o legado do Grossi, pipipi, papapá, gente, o Grossi foi demitido em fevereiro de 2024, tem
praticamente 1 ano e meio, tá? Tem 1 ano e 5 meses, quase 1 ano e meio que o Grossi saiu do Inter. Desculpa, não posso achar que tem tanta relação assim com o trabalho do Gustavo Grossi, que foi referendado para que o Inter demitisse ele naquele fevereiro de 2025, não renovasse e antes disso demitisse com o Grossi. Eu não posso achar aqui que tem tanta influência assim do Gustavo Grossi, tá? Não posso achar mesmo, mas vamos lá. Pode ser que chegue alguém do Inter e diga, não, tem influência assim do que foi deixado pelo Grossi. Mas em 1 ano e meio, nada disso foi resolvido? Nada mudou? O trabalho segue terrível? Vamos lá. No Sub-20 no Inter, eu já olhei outros jogos do Sub-20 e olhei hoje aqui também no Paço da Areia. São pouquíssimos jogadores que chegam a demonstrar algo. A gente pode falar do Iago Noal, que é um cara que se tem uma expectativa. Eu não acho desprezível o lateral esquerdo do Pablo, já até subiu com o Roger gosta bastante dele, acho que é um cara para evoluir. Mas, cara, fora isso, são os 3 que estão lá no profissional. O Raikkonen, o Luiz Otávio e o Gustavo Prado. Fora isso, não vai sobrar ninguém, gente. E isso é muito perigoso. A base tem que formar para o profissional, não para só ganhar na base título. Se ganhar, maravilhoso, tudo certo, mas se não ganhar, tem que formar gente para o profissional. E nem isso está acontecendo ultimamente. Então é preocupante o que vive as categorias de base do Internacional. Eu vou deixar aqui agora o vídeo da saída de campo. Teve um atleta, até me ajuda, Pedro Rade, qual foi o jogador que xingou a torcida aqui na saída do intervalo? Teve um jogador que xingou a torcida do Inter aqui quando o Inter estava tomando 2-0. Cauã Alves, isso. Cauã Alves xingou o torcedor do Inter na saída do intervalo, indo para o intervalo, né, depois do primeiro tempo que o Inter estava tomando 2-0. O Iago Noal, que para mim é o principal jogador da base do Inter, saiu encarando torcedores que estavam aqui vendo o jogo e protestaram depois. Eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês antes da gente falar do Alan Rodrigues. Ô, Alan Corte! Que é isso, filho do cu? Que é isso, seu rebaixado, seu merda! Vamos estudar! Vocês têm que estudar, vão estudar, meu, que é melhor! Vai, porra! Alan Corte, que é muito ruim, cara! Meu, sai do micro, sai do micro. E aí, seus pau no cu? Seus vagabundos, vocês estão rebaixados, seus merda! Isso aqui é o Inter, caralho! Vamos jogar, isso aqui é o Inter, sou rebaixado, seus filhos da puta! Ainda bem que eu não queria se jogar senador. Vai fazer o Enem da La Corte, Vai é filho da estudar, puta! né? Vai tomar no cu de vocês! Que gaúcho, deu pau no cu! Vagabundo! Porra, ô camiseta, caralho! Porra, o símbolo que tu usa. Porra, essa camiseta, porra! Dá tempo de estudar ainda! De futebol tá difícil! Não, a Costa é muito ruim, cara! É muito ruim! Bom, gente, aí então essa saída de campo com alguns protestos dos torcedores que estavam aqui no Paço da Areia depois desse rebaixamento, pelo menos momentâneo, do Inter para a segunda divisão do Brasileiro Sub-20. Deixa eu falar de Alan Rodrigues agora, que é uma grande informação do dia, tá? Tá fechado. Eu sei que eu gravei um vídeo no início da tarde, eu soltei por volta de 1h30 da tarde, mais ou menos. Porém, nas últimas horas teve um grande avanço e um fechamento da negociação. O negócio tá acordado, tá? O Inter vai pagar 4 milhões de dólares por 80% do passe do Alan Rodrigues. Está tudo acertado entre os clubes. A expectativa é que ele viaje nesta semana aqui para Porto Alegre e até o final de semana já esteja aqui, já assine esse contrato que deve ser válido entre 4 e 5 temporadas com o Internacional. O César Luiz Merlo, lá na Argentina, que é um cara muito bem informado, trouxe que o Inter estaria pagando 5, mas o Inter nega e diz que está pagando 4 milhões de dólares, então, por 80% do passe do Alan Rodrigues. Ele já está até seguindo o Inter nas redes sociais, enfim, já não estava jogando os amistosos pelo Argentinos Júniors nesse início de temporada e está muito próximo de ser anunciado como reforço do Inter. Inclusive, o Alan Rodrigues, em contato com o repórter da Rádio Guaíba, Marcelo Salzano, confirmou que tem um acordo já com o Internacional, com o Argentinos Júniors, que está tudo acertado. Agora faltam uns detalhezinhos burocráticos para ele só assinar o contrato essa semana ainda aqui em Porto Alegre. Alan Rodrigues, o novo camisa 8 do Inter, tá? Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto
para falar mais do Colorado por aqui. Beijo, um abraço e até a próxima.